Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula aqui do nosso módulo de encantamento de clientes. E como que a gente vai começar a encantar o nosso cliente? A gente precisa primeiro, o mais básico de tudo, é recepcionar esse cliente muito bem. Depois que você recepcionou esse cliente muito bem, você vai precisar entrevistar o seu cliente para você entender completamente o que ele quer fazer no cabelo ou na barba dele. Se você não entender, você não vai conseguir entregar aquilo que o seu cliente quer. E se você não entregar aquilo que ele quer, você não conseguirá encantá-lo e não conseguirá trazê-lo outras e outras e outras vezes, não fará com que ele te indique para outras pessoas, o famoso boca a boca. Então, você tem que entender todos os passos aqui do encantamento de clientes e a gente começa aqui na entrevista. Por que na entrevista? Porque eu tenho certeza que você não vai ser aquele cara que vai atender o seu cliente. No primeiro contato você não vai dar um sorriso, não vai atender ele super bem ali num primeiro contato. Então a gente já parte desse pressuposto que você vai fazer isso, vai vir com um sorriso no rosto, vai falar tranquilamente com o seu cliente, vai se apresentar para ele, aí a gente já vai para o primeiro passo, que é a entrevista do seu cliente. Então ali, após você recepcionar o seu cliente, você deve se atentar e entender o que ele deseja. E isso acontece na entrevista. Ela pode durar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, aí é você e o seu cliente que vão moldando isso. Mas é interessante que você consiga entender. Então você pode estar pensando assim, puxa, caraca, mas 5 minutos de entrevista? Sim, às vezes é necessário, porque às vezes o cliente não está conseguindo transparecer totalmente aquilo que ele quer. Então ele vai precisar te falar e você trazer algum ponto, ele fala, não, não é bem assim, e vocês vão moldando isso tudo. E, então você deve começar quando você tiver entendido completamente o que ele gosta ou o que ele não gosta no cabelo e na barba dele. Então, entender exatamente qual a dor dele vai fazer você não ter retrabalho lá no final, quando ele deveria estar indo embora, você tendo que cortar mais o cabelo dele, arrumar alguma coisa aqui, outra ali. Então, entendam bem, por isso que é uma entrevista, para você entender super bem aquilo. A hora que você não tiver mais nenhuma dúvida, você, cara, eu sei agora o que esse cliente quer, você parte para ação. Então como que você vai fazer isso, né? Você vai se posicionar de frente com o seu cliente, olhando nos olhos dele, nunca atrás dele, atrás da cadeira, olhando pelo espelho. Você vai se conectar com o seu cliente. Você vai olhar no olho dele e perguntar. Então você vai gerar empatia com o seu cliente. Você está mostrando que você se importa com ele. Pessoas que a gente se importa, a gente fala olhando no olho, a gente escuta que aquela pessoa está falando para a gente frente a frente. Então faça isso com o seu cliente também. E com isso você vai perguntar para ele qual a ideia ele tem para o corte e com essas informações que ele vai te dando. Por exemplo, cara, eu gosto que abaixe bem o meu cabelo aqui e tal, porque ele faz isso, faz aquilo. Ele vai te dar todas as ideias ali, ele vai te falar tudo, qual é a dor dele nesse momento. E com essas informações que ele vai te passar, você vai analisar aquilo que ele está pedindo e ver se realmente aquilo que ele te pede faz sentido, se tem como você entregar isso para ele. Porque tem cortes que você não vai conseguir entregar para o seu cliente. Por quê? Porque ele não tem aquele determinado tipo de fio para você entregar. Por exemplo, uma vez apareceu um cliente para mim e ele pediu para fazer o corte igual ao do Messi. O corte do Messi é um undercut, com um topete aqui e tal, bem texturizadinho. Só que o cabelo dele era enrolado, ondulado. Como que eu faço o cabelo do Messi? Não vai ficar igual o do Messi. Aí você explica pro cara. Você fala, cara, a gente pode fazer bacana, top demais esse corte. Só que no seu cabelo não vai ficar igual ao do Messi. Por isso. Porque o seu cabelo é um cabelo diferente. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma ideia, só que não vai ficar exatamente igual. Então você entendeu o que ele te falou, você analisou e você, como uma autoridade, falou para ele que não dá para entregar aquele resultado que ele quer. E você já traz a solução. Ou você pode indicar algo que seja melhor para ele. Você analisando ali o tipo de rosto dele, o tipo de cabelo dele, e você fala, cara,
você já pensou em fazer assim, fazer assado? Então, assim, você é a autoridade ali, mas você tem que transparecer essa autoridade na hora que você estiver falando. Então, fale com confiança, não fale eu acho, não, fala, olha, cara, pra você fica melhor isso, não é? Olha, cara, eu acho que pra você fica melhor isso. Não, eu acho, uma autoridade não acha, uma autoridade sabe que é realmente aquilo, ok? Então, por exemplo, fala, João, o que vamos fazer no cabelo hoje? Olha, Guilherme, eu quero passar uma máquina nas laterais e tirar bastante em cima. Quero deixar bem curto, mas não quero que arrepie o cabelo. Entendi, João. Mas veja aqui que seu cabelo tem um redemoinho muito forte. E se nós tirarmos demais, ele vai arrepiar. Afinal de contas, o redemoinho precisa de peso para que se assente e não arrepie. Podemos abaixar no limite para que não arrepie? O que você acha? Você está vendo que aqui ele me trouxe tudo o que ele queria fazer. Eu analisei, eu entendi o que ele queria fazer. Eu analisei o perfil ali do cabelo dele. E eu percebi que teria uma dor que se eu fizesse exatamente o que ele me pediu, iria acontecer. Que com certeza aquele cabelo ia arrepiar no redemoinho. Então o que eu vim? Eu falei, cara, não vou fazer isso. Não, eu não falo isso. Eu falo para ele o porquê de eu não poder fazer aquilo, explicando o real motivo, mas eu deixo a decisão na mão dele. Então eu me posicionei como uma autoridade, mostrei que eu sei o que eu estou fazendo, então se eu baixar demais vai arrepiar, mas se no final das contas ele quiser que baixe demais, ele já sabe porque você avisou, então ele não vai ter como dizer que você não avisou ele. Tá entendendo? Você saber colocar autoridade no que você está indicando para o seu cliente. Então, ó, aqui, ó, tá vendo como aqui eu entendi bem o que o João queria. Mas eu percebi que se seguíssemos a risco o que ele pediu, iria ocasionar o problema que ele relatou que não gostaria. Entendi realmente o que o meu cliente queria e trouxe autoridade para indicar algo que poderia atrapalhar ele no dia a dia. E talvez seja isso que o João está na minha cadeira, buscando um novo barbeiro. Porque em outros lugares, o barbeiro foi somente um cortador de cabelo. E não questionou se aquilo que o cliente está pedindo realmente é viável ou não. Não soube se tornar uma autoridade naquilo que faz todo santo dia. Então você tem que se tornar uma autoridade para o seu cliente. Antes de você se tornar um amigo do seu cliente, antes de você se tornar uma pessoa próxima do seu cliente, se torne uma autoridade para ele, para que aquilo que você fale para ele, ele entenda e saiba que se ele confiar em você, vai dar tudo certo. Então, ok, agora a gente já entrevistou o cliente, já mostramos a autoridade, indicando algo que não ficaria de acordo com o desejo dele. Agora sim a gente coloca a capa, coloca a gola higiênica e etc. e começa o corte. Então você está vendo que essa entrevista ela pode durar 1 minuto. Você pode chegar o João falar e ok, desembolou ali em 1 minuto. Mas ela pode demorar muito mais, porque daí ele vai falar, não, veja bem, não, mas acho que não vai arrepiar. Aí você, não, ó, isso. Você explica exatamente, então pode demorar 5 minutos. Sim, não é normal? Não, mas pode acontecer. E veja que só agora a gente coloca tudo isso, porque nesse momento da entrevista, pode ser que o cliente queira passar a mão no cabelo, ou que ele queira pegar o celular para te mostrar uma foto de uma ideia de corte que ele gosta, ou de um próprio corte dele que ele gostou uma vez e depois não conseguiram replicar. Eu mesmo hoje atendo um cliente que ele é japonês, então assim, ele não fala português, ele fala inglês, mas eu não falo inglês, assim, entendo algumas palavras e tal em inglês, e a nossa comunicação foi ele me mostrando uma foto de um corte que ele fazia lá no Japão. Eu só tive que replicar aquela foto e hoje ele vem todo mês cortar comigo. Então, por isso que a gente não coloca a capa já de cara. A gente faz esse passo da entrevista sem a capa, para que ele tenha essa mobilidade.
Então você pode começar o seu corte ou a sua barba mais tranquilo, pois mapeou tudo e agora tem certeza do que fará do início ao fim. Então não terá mais aquilo de, eu acho que tem que tirar mais um pouquinho aqui, tirar mais um pouquinho ali. Não, vocês já deixaram bem claro o que vai ser feito e você só vai fazer e depois lavar, secar e o seu cliente ir embora. Então você veja qual é a importância da entrevista. E por que a entrevista é o primeiro passo? Porque você precisa entender realmente o que o seu cliente quer e entender realmente se dá para fazer aquilo que o seu cliente quer. Então você vai entrevistar ele e você vai entender tudo o que precisar para poder começar. Depois disso você vai começar, mas antes não deixa de perguntar tudo. Se ainda não estiver claro para você, pergunta. Pergunta mais uma vez, de novo. Eu não entendi isso, o que você acha isso, o que você acha aquilo? Pergunta. Não tenha medo de perguntar nada para o seu cliente. Faça essa entrevista que vai ser muito bom para você lá na frente não ter que refazer e você fazer aquilo que o seu cliente queria. Porque se o seu cliente está vindo na sua barbearia é porque ele trocou de barbearia. E se ele trocou, tem alguma coisa nessa engrenagem que não funcionou. Pode ter sido o atendimento, pode ter sido a mão de obra, pode ter sido o ambiente. Então o que você tem que fazer? Você tem que cercar o seu cliente para que nada atrapalhe ele, para que ele vá buscar em outro lugar novamente. Então entreviste ele, entenda bem o que ele quer e aí entregue o seu melhor para ele. Fechou? Curtir essa aula? Aqui embaixo vai ter o material disponibilizado para vocês imprimirem, fazerem anotações, mas sempre coloquem em prática isso, que vai ser top aí no atendimento de vocês. Então, aguardo vocês na próxima aula e tamo junto! Não creio que eu gravei a aula inteira sem gravar.